Sejam bem-vindas a mais uma live do My Best Version, que é Seja a Sua Melhor Versão, né? Quem aqui não gostaria de viver a sua melhor versão? E hoje eu vou te dar uma dica de como você pode começar a viver essa nova versão, tá bom? Nós estamos passando por um período de medo, incertezas, achismos, e esse medo que nós estamos alimentando, que estamos vivendo, ele não é novidade para ninguém, né? Porque eu não sei se você percebeu que de tempos em tempos o mundo entra numa crise, os países entram em crises, os estados entram em crise, de tempos em tempos tem uma crise nova. Então, conviver com o medo passou a ser algo quase que normal. É tão normal que as pessoas tratam o medo com medicação. Mas será que é assim que nós temos que viver? Será que as pessoas que têm medo, elas de fato conquistam e vivem as vidas que elas desejariam viver? Primeira coisa que eu quero te contar é que é natural ter medo. Ter medo faz parte da nossa natureza. Inclusive, o medo é uma ferramenta que foi colocada dentro de nós para que nós pudéssemos nos preservar. Eu vou te dar um exemplo. Se você fosse fazer uma pesquisa histórica e lá no passado, na época, dos homens das cavernas, os homens das cavernas que eram mais corajosos, eram mais fortes e viviam mais. Por quê que os homens das cavernas, que eram mais corajosos, viviam mais? As famílias viviam mais, eram mais fortes. Porque ele encarava o seu medo e ia lá fora caçar. Ele sabia que ele podia morrer, mas ele também sabia que se ele matasse um animal grande, ele tinha comida para muitas semanas, e essa comida seria carne, né, proteína, e isso faria com que a família dele ficasse mais forte. Então ele, com medo mesmo, ele ia lá se arriscar. E de vez em quando, obviamente, ele morria. Ou alguém era muito machucado. Mas era um risco que ele decidiu que ele iria abraçar. Então, aquele que saía para caçar com medo mesmo, a família dele era mais forte, vivia mais, não pegava doenças, enfim. Aquele que tinha muito medo, muito medo, não saía para caçar. Aí ele comia ervas, comia sementes, né? Esse vivia menos, porque era mais fraco. Porque não se arriscava, era muito mais fraco. A família era mais fraca. A imunidade provavelmente era bem mais baixa, qualquer doencinha matava. E se ele topasse com algum animal, ele já morria, porque ele não tinha condições de correr, condições de se defender, porque ele era subnutrido. Então ele decidia que ele, por causa do medo, ele sobreviveria. Já o outro, mesmo com medo, decidiu viver. E esse exemplo que eu dei é um exemplo, entre aspas, fictício, mas ele é real. Porque isso acontece na nossa vida, no dia a dia. Todo mundo tem medo. Eu tenho medo, você tem medo, todos temos medo. Mas o que é que nós fazemos com esse medo? Nós abraçamos o medo e ficamos lá sobrevivendo, vivendo aquém daquilo que a gente deveria estar vivendo? Ou a gente pega esse medo todo e entende que, mesmo com medo, vale a pena ousar, fazer algo novo, arriscar. Entendendo que o medo é uma coisa comum. Só que quanto mais você enfrenta os seus medos, mais próximo dos seus objetivos você está. Lembrando que às vezes a gente se dá mal mesmo, mas faz parte. Porque nesse processo de ir com medo e levar alguns tombos, é aonde nós somos forjados. É aonde os guerreiros, naquela época, eram forjados
Você acha que uma pessoa que vai para a batalha não treinou antes? Ela treinou. E o treinamento é justamente esses momentos em que a gente vai comendo mesmo, às vezes não é tão bom, mas a gente já não está mais do jeito que a gente estava. Você volta arranhado, mas você volta com algo diferente. E hoje eu quero falar para você que se você vive um período onde você está cercada de medo, medo das notícias que estão rolando lá fora, medo de ficar doente, medo de não ter recursos amanhã, medo de perder alguém querido, medo de começar um negócio novo, medo de pegar o pouquinho que você tem e investir em alguma coisa para buscar sair dessa sobrevida e ter uma vida de excelência. Se você está com medo, eu quero dizer que enquanto você tiver com esse medo e não tomar uma atitude, não decidir romper com isso e se arriscar, enfrentar, você vai ficar paralisada. E esse paralisamento, esse congelamento faz com que você fique cada dia mais fraca, cada dia com a sua imunidade emocional mais abalada, cada dia vendo o pior e o pior e o pior. Eu não sei se você lembra de uma passagem na Bíblia que diz que um abismo chama outro abismo. Quando você só começa a se nutrir de más notícias, de pessoas que só falam o que está rolando de ruim, pessoas pessimistas, pessoas que só veem o mal, quando você começa a nutrir a sua alma com isso, quando você começa a observar muito isso, ouvir muito isso, falar muito isso, você começa a viver isso. Não significa que isso não está acontecendo lá fora. Mas você começa a viver isso aqui dentro. E uma vez que você nutre a sua alma com o que é ruim, com o que é mal, você começa a viver isso de fato. E eu vou mostrar para você, dentro da Bíblia, aonde que você começa a viver o mal antes mesmo do mal entrar pela sua porta. Eu não estou falando que o mal não existe, eu não estou falando que as coisas não estão acontecendo lá fora, eu não estou falando que não existe pessoas desempregadas, eu não estou falando que não existe pessoas que estão doentes, eu não estou falando isso. Eu estou falando que você, que está saudável, que está dentro da sua casa, que de certa forma está protegido de alguma forma, pode vir a se tornar uma dessas pessoas sim, por causa de uma atitude e por causa do medo, por causa de uma atitude de paralisação. Por quê? Porque nós fomos feitos para caminhar, nós não fomos feitos para ficar parados, nós fomos feitos para nos movimentar. O ser humano não foi feito para sobreviver, o ser humano foi feito para viver e viver uma vida em abundância. Nós não fomos feitos para ficar vivendo de migalhas. Nós fomos feitos para conquistar grandes coisas. E não tem como conquistar estagnado. Não tem como conquistar paralisado. E independente do que está acontecendo do lado de fora, algo dentro de você tem que mudar. Porque as coisas do lado de fora não podem ditar qual é a qualidade de vida que você tem. E o nível de conquista que você vai ter, ele começa dentro de você. Ele começa dentro de você. Você lembra uma passagem que eu sempre comento, né? Provérbios 23:7. Assim como eu me vejo, assim eu sou. Se você se vê com medo, paralisada, com medo de ficar doente, com medo de amanhã não ter comida, com medo, se você se vê no meio de tudo isso, se você se vê vivenciando toda essa tragédia, assim vai ser. Ah, Valesca, mas eu tô vendo na TV. Pois é por isso que você tá se vendo lá, porque você está dando vazão a coisas que não te pertencem.
ignorar o que está acontecendo lá fora? Não, não é ignorar. Aquilo está acontecendo lá fora, mas não necessariamente vai acontecer com você, se você tomar uma decisão. Você precisa tomar uma decisão. E nós vamos falar de decisão, mas antes eu quero falar o que é que o medo pode fazer na sua vida. O que o medo pode fazer na sua vida? Olha só. Lá em Jó, ó, até anotei aqui, ó. Vou ler para você, tá bom? Anota aí, porque é muito importante isso. Lá em Jó, Jó 3, versículo 25. É o próprio Jó falando, tá bom? Ele fala assim, ó. Porque aquilo que eu temia, aquilo que eu mais temia, aquilo que eu mais tinha medo que acontecesse na minha vida, aquilo veio sobre mim. Aquilo aconteceu. E o que mais eu receava chegou, aconteceu na minha vida. E ele fala assim, ó, eu nunca estive tranquilo, nem eu sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim tamanha perturbação. Olha só, vou te contar a historinha aqui para você entender. Jó, ele tinha absolutamente tudo. Ele tinha riquezas. Na época, segundo os relatos aqui da Bíblia, ele era o homem mais rico da região. Ele era saudável, a família dele era saudável. Ele tinha esposa e muitos filhos adultos. Ele tinha muitas cabeças de gado, plantação. Ele era riquíssimo. E detalhe, ele temia muito a Deus. Ou seja, ele era um homem abençoadíssimo. Ele era tão abençoado que Deus, quando olhava para Jó, sentia, né, aquele orgulho de pai, porque Jó não fazia nada que desagradava o coração de Deus. E por que isso tudo aconteceu com Jó? O que aconteceu com Jó? De uma certa forma absurdamente surreal, Jó perdeu todos os seus filhos, toda a sua riqueza, plantação, animais e a própria saúde num único dia, de uma batelada só. Uma mega tragédia acometeu Jó. E aí Jó, a palavra fala que com cacos de telha ele coçava as suas feridas, começa a conversar com Deus e perguntar, né, para Deus, questionar da onde veio aquilo. Porque ele era um homem que temia a Deus, ele era um homem bom, ele era tudo de bom. Às vezes você está passando por uma situação e você é tudo de bom, mas alguma coisa está te acontecendo e você não está entendendo o porquê. Mas aqui eu vou te explicar o porquê. Jó temia muito a Deus, fazia tudo que era certo, tudo que era reto, tudo que era justo. Mas Jó tinha uma falha gravíssima. E essa falha era um medo excessivo. Ele tinha tanto medo de perder os filhos, de perder toda a sua riqueza, de perder o que ele tinha. Ele tinha tanto medo que todo dia ele ia e sacrificava a Deus. Naquela época, sacrificar a Deus era como se era uma forma de você expiar os pecados. Mas eles nem tinham pecados e ele ia lá e sacrificava em nome dos filhos, em nome da esposa, em nome dos funcionários. Tamanho medo de sobrevir algum mal sobre ele. Sabe como se você fosse pagar a dívida do outro, mesmo antes do outro fazer a dívida? Tamanho medo de vir alguma penitência sobre ele. E isso fazia com que no mundo espiritual, ou no universo, como alguns acreditam, houvesse uma movimentação energética. Porque olha só, eu não sei se você já deu uma estudadinha em física quântica, mas a física quântica ela trabalha, um dos pontos dela fala sobre a lei da atração, que na verdade é a lei da vibração. O que é a lei da vibração? Aquilo que eu penso, que eu sinto, emite ondas, e exatamente da mesma forma que eu crio aquilo volta para mim, numa proporção maior.
Essa é a lei da vibração. Mas a palavra aqui fala que aquilo que você teme é aquilo que você sobrevém. E ele temia tanto, ele pensava tanto naquilo, ele tentava sair fora daquilo de tantas formas, mesmo que aquilo ainda não tivesse acontecido, que ele atraiu para ele todo aquele mal. Então o fato de você ser boa não tem a ver com você não viver algo mal. O que vai fazer você viver algo mal é o foco que você dá na maldade que tem do lado de fora. O fato de fazer você viver algo mal é o foco que você dá em tudo que é ruim, que te permeia. Olha só, tá lá fora. Deixa lá fora. Não nutre a sua mente com isso. Você já viu bolo? Bolo é assim, você bota o fermento, ele cresce, não é? Para de botar fermento na tua cabeça. Para de pensar naquilo que não aconteceu como se já tivesse acontecido. Para de viver o mal antes dele bater na tua porta, porque de tanto você viver o mal aqui dentro, ele vai chegar. Você está criando um elo, uma ponte espiritual, energética, seja lá do jeito que você entender. Você está chamando à existência algo que não existe, como se já existisse. Você está praticando a sua fé de uma forma equivocada. Jó viveu toda aquela tragédia porque Jó tinha medo, e o medo dele era tão poderoso que ele só pensava nisso. E porque ele só pensava nisso, ele só dava foco nisso, ele viveu exatamente tudo aquilo. Sabe aquela história de que você sempre tá certa? Você fala assim, ó, fulano vai ficar doente, olha, fulano vai ficar doente, já falei que fulano vai ficar doente, ó, sabe assim? E aí a pessoa vai e fica doente. Sabe o que você fez? Você deu foco na coisa errada. E você sempre vai ter razão, porque tudo que você tem certeza que vai acontecer, vai acontecer. Porque assim como você cria na sua mente, no seu coração, assim será. A palavra diz isso em Provérbios 23:7. Ela fala, assim como você vê, assim será. Então para de ficar olhando o mal, para de ficar olhando as tragédias, para de ficar nutrindo a sua mente com aquilo que é ruim. Deixa o mal do lado de fora e viva outra realidade. Chame a existência outra realidade para você. Olha só, eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho evitado conversar, inclusive, com algumas pessoas. A gente senta com alguém e a gente percebe o nível de doença espiritual, de doença emocional que a pessoa está vivendo pelo que ela fala. Esses dias eu e o meu marido sentamos para conversar com uma pessoa da família. E a pessoa da família, assim, em 3 horas de conversa, 2 horas e 58 minutos, falou sobre todo mundo vai morrer, todo mundo vai ficar doente, todo mundo vai ficar pobre, o país vai acabar, o mundo vai acabar, e vamos fugir para as montanhas. Você entende? E essa pessoa está vivendo isso. Eu falei para o meu marido, pelo amor de Deus, vamos embora. A gente não pode nutrir a nossa mente desse jeito, daqui a pouco a gente fica assim. A gente não pode ouvir esse tipo de coisa, porque daqui a pouco a gente começa a achar que é verdade. E não é que não está acontecendo, mas não vai acontecer na minha vida. Porque assim como eu me vejo, assim eu sou. Isso não me pertence. E se caso algo esbarrar em mim, eu tenho forças para sair daqui. Porque eu só vou chamar a existência aquilo que não existe, só aquilo que de fato para mim faz sentido. Doença para mim não faz sentido, bancarrota financeira para mim não faz sentido. Ah, Valesca, mas as pessoas estão perdendo o emprego. Sim, mas você tem uma mentalidade capaz de criar uma forma de trabalhar de dentro da sua casa para você ganhar dinheiro. Meu bem, se muita gente está fazendo, por que você não vai fazer? Por que você não vai fazer? Você só não vai fazer porque você está com medo. Mas se você botar esse medo um pouquinho de lado, daqui a pouco vai vir uma ideia na sua cabeça e você vai lá e vai executar. Ah, mas eu tô com medo de gastar um pouquinho de dinheiro que eu tenho. Meu bem, se você comer a sua semente, amanhã você tá com fome. Tem que plantar. Tem que plantar. Ah, mas tá todo mundo falando. Esqueça todo mundo.
Esqueça todo mundo que tá lá fora, ninguém vai vir te ajudar se as coisas, se a água bater no seu bumbum. Olhe para você, olhe para sua vida. Foque a fé naquilo que de fato faz sentido, porque fé todo mundo tem. Fé todo mundo tem. Tem gente que tem fé em coisas que vão acrescentar e tem gente que tem fé que vai ficar doente. A fé dela é tão poderosa de que ela vai ficar doente, que ela vai pegar a Covid-19, que ela vai passar por uma situação financeira terrível, que ela vai viver aquilo. Isso é fé. Fé é você focar em algo cegamente. Isso é fé. Agora, onde você põe a sua fé é outra história. Mas uma coisa que você não pode esquecer é: assim como eu vejo, assim eu sou. E Jó tinha tudo para viver feliz para o resto da vida. Tudo. Não tinha uma sombra de problema na vida dele. Mas ele todo dia ia lá orar para Deus, chorar na presença de Deus, sacrificar a Deus como se ele tivesse um problema. E Deus não tinha nada para fazer ali. E as leis de Deus se cumprem, independente de qualquer coisa. Lei é lei. E como o Jó focava tanto no problema, a lei se cumpriu. Qual era a lei? Qual que era a lei? Tudo que eu ligar na terra será ligado no céu. Assim como eu vejo, assim será. É as leis de Deus, e a física quântica comprova isso através da lei da vibração. Você entende que não tem a ver com religiosidade? Tem a ver com as leis espirituais, físicas que Deus implementou, e isso é sobre qualquer pessoa, sobre os bons, sobre os maus. Não importa, é lei, vai se cumprir. Vai se cumprir. Você não pode ser ignorante de achar: estou blindada e lá do lado de fora e aqui estou... Não, as coisas estão acontecendo lá do lado de fora. Você tem que ajudar as pessoas que estão do lado de fora, mas você não pode se contaminar. Você não pode se paralisar ao ponto de começar a retroceder. Viver o inverso. Passar fome antes de não ter comida. Ficar doente antes de pegar doença. Entende? Não faz sentido. Mas se você fica nutrindo a sua mente, os seus ouvidos, os seus olhos com esse tipo de informação, não tem jeito, você vai viver isso. Você vai viver. E você conhece o nível, né, de enfermidade espiritual, mental, intelectual de alguém conversando com essa pessoa. Quando eu converso com alguém, quando alguém me manda uma mensagem, um direct, ou quando eu recebo alguém, quando a pessoa começa a conversar comigo, pelas palavras que saem da boca dela, eu sei como ela está e como ela vai ficar, se ela não parar. Entende? Então é bom que você vigie os seus olhos, é bom que você vigie o que você está pensando, é bom que você vigie o que você está falando e se desconecte do que está acontecendo. Olha só, eu não sou uma pessoa ignorante, eu sei o que está acontecendo no mundo, mas pergunta pra mim quantas vezes eu sento para assistir TV numa semana. Eu acho que se for uma vez é muito. Eu assisto uma vez por semana alguma coisa assim, só para eu me situar, para saber como é que tá o negócio por aí. Mas aquilo não tem impacto nenhum na minha vida. Eu continuo fazendo tudo que eu tô fazendo, eu continuo trabalhando do mesmo jeito, eu continuo acreditando que eu tenho muitas clientes e eu tenho. Eu continuo ensinando as minhas alunas e elas continuam crescendo, vendendo. E o mundo tá acontecendo lá fora, mas a gente tá aqui dentro prosperando. Isso não é mentira, isso é realidade. E do jeito que eu faço, muitas outras pessoas também estão fazendo. Mas quem não tá perecendo. Tá perecendo. No meio de tudo isso que tá acontecendo, olha só que coisa incrível. No meio de tudo isso que tá acontecendo, eu tô vendendo incrivelmente mais. Tô ajudando incrivelmente muito mais pessoas. A minha família tá muito bem, obrigado. A gente não tem falta de nada.
Pelo contrário, estamos vivendo um período de muita abundância. Por que que a gente está vivendo o contrário de todo mundo? A gente é especial, é diferente? Oh, meu Deus, vocês são maravilhosos. Não, gente. A gente põe foco aonde importa, aonde interessa. Eu nem deixo os meus filhos ficarem com a cara na TV. E eles acabam tendo uma vida praticamente normal porque não estão alimentando a mente com coisas que não faz sentido pra gente. Olha só, você tem o seu próprio sofrimento, você não precisa ficar sofrendo com o sofrimento dos outros. Você tem que ajudar as pessoas. Mas como é que você vai ajudar as pessoas se você estiver doente? Se você estiver doente, não tem como você ajudar as pessoas. Então olha só que interessante, nesse momento onde tem muita gente aí, inclusive da minha família, no desespero, eu e meu marido, somos uma das únicas pessoas que podem ajudar. Por que a gente pode ajudar? É porque a gente, nossa, vocês são demais, especiais, blindados. Não, porque nós decidimos que a nossa vida ia ser diferente e não paramos absolutamente nada. Adaptamos aquilo que tinha que ser adaptado, porque é lógico que a gente tem que fazer, cumprir as regras e ter cuidado. Tá lá fora, ninguém é idiota. A gente sai de máscara, lava a mão, passa álcool gel, não tem contato com as pessoas, tá lá a doença. Mas ela não vai chegar. Porque além da gente estar fazendo a nossa parte, a gente não deixou de viver, de acreditar, de trabalhar, de criar novas coisas para poder suprir a necessidade do momento. Inclusive, descobrimos novas oportunidades de mercado para trabalhar. Entende? Então, olha só. Para de dar atenção para aquilo que nesse momento está te roubando a vida. Tá te colocando numa sobrevida. Para com isso. Primeira coisa, desliga a TV, desliga a rádio, vai estudar, vai colocar em prática o seu conhecimento. Começa a se perguntar o que é que na sua região, no seu bairro, na sua família, o que você poderia fazer para suprir a necessidade dessas pessoas? O que está faltando aí no teu bairro? O que está faltando aí na sua cidade? Começa a pensar em algo para suprir a necessidade dessas pessoas e faz um produto novo. Começa a vender. Bota aí no Facebook do bairro, no grupo das famílias. Movimenta. Você vai suprir a necessidade das pessoas que estão com medo, com inteligência, e vai ganhar dinheiro. Isso vai te gerar uma sensação muito poderosa de que tá tudo bem. Olha só, incrivelmente, toda vez que acontece uma crise, existe uma parte da população que sofre, mas existe uma outra parte da população que cresce. Porque são as pessoas que decidiram não ver o copo vazio e ver o copo meio cheio. Elas não são oportunistas, elas estão criando produtos para suprir a necessidade de quem está com medo. Entende? Faça parte da solução, não do problema. Decida fazer parte da solução, não seja um problema. Chame a existência para você, para sua vida, para sua família, para os seus filhos, somente daquilo que faz sentido. Para de ligar a sua mente, o seu coração com doença, com pobreza, com escassez. E começa a viver uma vida de abundância dentro de você primeiro. Primeiro dentro de você. Agora, para você nutrir isso, você precisa parar de ouvir, falar, pensar e ver coisas que não fazem sentido. Uma vez por semana, de vez em quando ir lá ver como é que tá o negócio, tá tudo bem, faz parte, tem que fazer. Mas você não pode ficar vidrada, sabendo tudo o que acontece no mundo, fazendo comparações esdrúxulas. Até porque a parte social, financeira, demográfica de cada país é diferente. As pessoas ficam comparando a Alemanha com o Brasil. Gente, não tem comparação. Porque na Alemanha isso, o Brasil aquilo, não tem como comparar.
A Alemanha tem milhares de anos, o Brasil tem menos de 600. Ó, aqui a amiga falou uma coisa super verdadeira, ó. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Enquanto uns morrem, outros vendem caixão. É isso, é vida isso aí, não tem jeito. Todo mundo tem que trabalhar. Entende? Todo mundo tem que trabalhar. Você acha que quando passou o furacão Katrina, que devastou lá uma parte do país, houve uma devastação, milhares de pessoas perderam famílias, morreram, choraram, devastou a cidade. No meio de toda aquela tragédia, houve pessoas que ficaram riquíssimas. Por quê? Porque elas estavam suprindo a necessidade daquele momento. Como? Montando as novas casas, fazendo a limpeza da região, a parte de construção civil. Você consegue entender? No meio da crise existem as oportunidades e não tem nada de errado em você prestar um bom serviço para quem precisa. Não tem. Você entendeu? Tira da sua mente que em momentos de crise é momento só de passar mal. Não, momento de crise é oportunidade. Uma oportunidade que se você deixar passar é por falta de mentalidade. Temos que usar os nossos dons para servir as pessoas e não tem nada de mais, não tem nada de errado em ser paga para isso. Todo trabalhador é digno do seu salário, entende? Todo trabalhador é digno do seu salário. Não tem nada de errado você usar os seus dons nesse momento para suprir as necessidades das pessoas e para suprir a necessidade da sua família. Entendeu? Bom, presta atenção. Eu vou citar mais uma passagem aqui que tem todo sentido, que fala de medo também, tá bom? Ó, olha como o medo é algo paralisador. Lá em Êxodo, quando Moisés tira o povo do Egito, o povo estava escravo lá no Egito, né? Vocês sabem. E aí Moisés tira aqueles milhões de pessoas, né, do Egito e vai em direção ao Mar Vermelho. Quando eles chegam diante do Mar Vermelho, eles começam a chorar. O povo começa a chorar. Por quê? Porque atrás dele vinha vindo o exército do faraó e na frente tinha um mar, ou seja, vamos morrer todo mundo. E aí eles começaram a chorar para Moisés, falando: você tirou a gente de lá, lá era ruim, mas era bom, porque lá a gente era escravo, mas pelo menos a gente tinha cebola para comer. Tinha cebola, tinha pepino. Olha só a mentalidade. Eles clamaram 400 anos para sair da escravidão. Aí Moisés vem, né? Deus opera os prodígios e o povo é liberto. 400 anos de escravidão, chorando, com medo. Aí Deus vem e livra. Aí eles vão para o deserto. Aí ficam diante do Mar Vermelho, o exército do faraó atrás, eles já começam a voltar para trás. Não, a gente era escravo, mas era bom. Pelo menos lá a gente tinha cebola e pepino para comer. E agora? A gente está aqui na frente do mar, o exército está aqui atrás da gente, a gente vai tudo morrer. Moisés, seus desgraçados, o que você fez com a gente? O Moisés, que era o enviado de Deus, né, o libertador, que Deus tinha usado, que passou um perrengue lascado para tirar o povo de lá, já começou a ser crucificado. E aí Moisés vai orar, vai clamar a Deus e vai falar: Deus, como assim? O que eu vou fazer? O Senhor me meteu nesse balaio de gato aqui e como é que vai ser agora? E aí, olha só, aí Deus dá uma bronca em Moisés. Deus dá uma bronca em Moisés. Eu vou ler para você, presta atenção. Então disse o Senhor a Moisés, ó. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Gente, Deus estava falando assim, ó: para de reclamar. Por que você está reclamando? Por que vocês estão clamando
a mim chorando? Eu já não acabei de tirar vocês do deserto debaixo de um milagre? Você está achando que vocês vão morrer aqui? Para de reclamar, continua andando. E aí, sabe, só que Deus estava falando o seguinte, ó, diga ao povo que marche, entra no mar. Deixa eu te contar uma coisa, o mar não se abriu para que depois o povo pudesse passar. O povo teve que entrar no mar primeiro, para que depois o mar se abrisse. Muitas vezes, você vai ter que enfrentar os seus medos e começar a caminhar, mesmo sem ver o que está lá na frente, mas você tem que crer. A palavra não diz até que ponto o povo teve que entrar no mar para que aí o mar se abrisse. Mas Deus ficou bravo e falou, para de reclamar e caminha. Diga ao povo que marche, anda, tô mandando, obedeça. Pare de ter medo, eu tô aqui, eu tô com você, eu já não te fiz um milagre aqui? Você tá com dúvida por quê? Vai, molha o pé, vai entrando na água. Nesse momento, talvez você esteja nessa situação, de frente para um mar com muito medo. Mas eu quero falar para você, olha, entra no mar. Para de ter medo. O mar talvez não vá se abrir agora. Talvez você tenha que entrar até aqui, ó. Mas você tem que praticar a sua fé. Você tem que agir. E se você tiver medo, você vai ficar paralisada. E o mal que você mais teme vai vir sobre você. Entra no mar. E olha só o que aconteceu. Aí ele fala assim, ó, presta atenção, diga ao povo que marche. Aí ele fala, e então, só então, levanta a tua vara e estende sobre o mar. E abra o mar para que o povo de Israel passe a seco. Só depois que o povo começou a entrar no mar e se molhar, e sabe-se lá até que ponto, não se fala na Bíblia até que ponto o povo entrou. Só então Deus ordena que ele toque, né, que ele levante o cajado e ordene que as águas se separem. E aí fala assim, ó, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar com um forte vento, e então o meio, né, as pessoas passaram a seco. Olha só, no meio de tudo que nós estamos vivendo, você não pode querer uma solução imediata para o seu problema. Você tem que começar a caminhar em direção da solução. Eu sei que você está com medo. Às vezes aqui eu também tenho medo. Muitas vezes eu comecei alguma coisa, um negócio com muito medo. Mas eu fui. E parecia que não ia dar certo, mas eu fui mesmo assim. No meio do caminho, a gente tem que ter estratégias. Você estuda, você busca conhecimento, você se informa, mas você não para. Você não para, não paralisa. Porque uma vez que você paralisar, acabou. Aquele mal que estava atrás vindo, ele chega, ele vem. A vida é uma constância de movimentos. Se você parar, algo vai te pegar. Entende? Não pare. Caminhe, continue, vá com medo mesmo. Todo mundo tem medo. Eu tenho também. Só que eu olho para frente. Eu olho para aquilo que talvez os meus olhos naturais não vejam ainda, mas a minha fé alcança. E isso é tão real que eu vivo hoje coisas que eu sonhei há 10 anos com lágrimas nos olhos, chorando. Eu chorava e falava, eu preciso viver isso, eu quero viver isso. Eu quero viver isso, eu quero viver isso. E tudo que eu vivo hoje só começou a acontecer quando eu parei de chorar e falar que eu queria e comecei a caminhar. Mesmo sem saber como é que o mar iria abrir, eu comecei a caminhar. Parecia tão longe, tão longe, tão longe. E de repente, uma coisinha pequenininha aconteceu, outra coisinha pequenininha aconteceu, e outra bem pequenininha. E aí foi indo, e de repente, depois de um tempo, o mar se abriu. Mas eu precisei caminhar contra tudo que estava acontecendo, contra o que as pessoas falavam, contra
as circunstâncias do mercado, contra a concorrência, contra tudo. Não interessa o que o outro fala, o que o outro pensa, o que o outro vive. Interessa como você fala, como você pensa, como você vive. Não interessa o apoio de um, o apoio do outro, não interessa. Interessa o que você pensa, o que você faz e o que você sente. E hoje, o que eu vivo é tão poderoso que todo mundo que não acreditava, hoje consegue ver aonde eu cheguei. Mas naquela época eles não podiam ver, sabe por quê? Porque o sonho era meu. Só eu podia ver o meu sonho. Ninguém mais podia ver o meu sonho, só eu podia ver. Então só eu poderia caminhar em direção a ele. Só eu poderia caminhar e tomar ações que para mim eram coerentes. Então não tinha como pessoas me apoiarem, porque elas não conseguiam enxergar o que eu via. As pessoas não conseguiam enxergar o meu sonho. Olha só, o sonho é teu. O sonho não é do teu marido, não é do teu filho. Não fica esperando que as pessoas venham te apoiar, porque o sonho não é delas, elas não enxergam como você. Então para de ficar esperando que alguém venha te estender uma mão, para que daí você comece a caminhar. Você vai morrer seca e dura aí, paralisada. E vai chorar para Deus falando, eu queria muito, mas eu não tenho apoio, mas se for da sua vontade, isso vai acontecer. Não, meu bem, é da vontade de Deus, mas a decisão de caminhar é sua. É sua. Só sua, não é do seu marido, não é do seu filho, não é da sua sogra, não é da ex-esposa do seu marido, é sua. Então caminhe. Lá na frente, quando você começar a entrar na sua terra prometida, todo mundo vai ver, todo mundo vai ver. As pessoas vão vir e tá tudo bem. Hoje tá todo mundo comigo, meu marido, meus filhos, pessoas da minha família. Hoje é inegável, o meu sonho é inegável. Por quê? Porque eu vivo ele, eu entrei na minha terra prometida, todo olho viu. Mas quando tava só dentro de mim, só eu via. Só que se eu ficasse olhando para o medo, para as circunstâncias, para o mercado, para as doenças, na época que eu comecei tudo isso, poxa, passou muita praga, gente. Passou gripe suína, passou dengue, passou malária, febre amarela, passou um monte, né? Um monte de praga. Mas eu sempre acreditei. Sempre acreditei. O sonho é meu. E hoje, todo mundo vive o meu sonho. Mas se eu tivesse esperado todo mundo me apoiar para eu poder viver o meu sonho, eu tava lá atrás chorando com eles. Entende? Presta atenção. Para de nutrir a sua mente com coisas que vão te destruir. E comece a nutrir a sua mente com coisas que vão acrescentar para você, para sua família e transformar a sua vida transformar a sua vida numa vida em abundância, seja ela qual for. Tá ruim? Você tá num beco sem saída? Você tá entre o mar vermelho e o faraó atrás de você? É isso? Você tá com medo? Entra no mar. Para com isso. Entra no mar. E para de ficar ouvindo o que quem não sabe nadar tá falando, entendeu? Entra no mar. E vai, meu bem. O pior que pode te acontecer é você ter que se agarrar em algum bote salva-vida e tá tudo bem. Porque se for isso que for pra acontecer, Deus vai te enviar um bote salva-vida. E desse bote salva-vida, de repente você vai ir pra um outro lugar que você nem imaginava. Mas a questão é que você não vai morrer na praia. Você não vai morrer na praia. Deus vai te levar para algum lugar muito melhor, às vezes diferente do que você está sonhando. Mas se você não entrar, você não vai saber. Se você não entrar, você vai morrer, vai sofrer, seu sonho vai morrer. E tudo que você pensa de mal que está circundando o mundo vai vir sobre a tua casa e sobre a tua família. E você vai ter razão, realmente. Você vai falar, tá vendo? Eu sabia, né? Que nem teve algumas pessoas que eu encontrei esses dias e falou assim pra mim, essa doença vai pegar todo mundo vai ter. E eu pensei assim, eu não concordo que todo mundo vai ter. Pra mim, na minha cabeça, ninguém morre na véspera, a gente tem que tomar cuidado
mundo não pode parar e nunca parou. Eu não sei se você sabe, a gripe espanhola, ela dizimou 1/3 inteiro da Europa, e a Europa tá lá linda, bela e loira. Vai aparecer a vacina, e enquanto a vacina não aparecer, estamos aqui, bem, trabalhando firminho. Ninguém vai morrer antes da hora. Ninguém vai morrer antes da hora. Não se exponha, mas não deixe de viver os seus sonhos. Depois da Covid-19 vai vir outra coisa. E depois dessa outra coisa vai vir outra. Vamos trabalhar nossa mentalidade, porque desde que o mundo é mundo, a gente passa por isso. Não tem novidade nenhuma. A questão é que a gente tem memória curta. Entendeu? Olha só. Por que eu tô vindo falar aqui com você? Porque eu sei que é natural você ter medo. E eu quero confessar pra você que quando eu sento pra conversar com alguém por mais de 1 hora, eu começo a ficar com medo também. E por isso, eu só falo com pessoas que têm a mesma mentalidade que eu. Não é porque eu não gosto das pessoas, é porque eu quero preservar a minha saúde física, emocional e espiritual para poder te ajudar, para continuar trabalhando, para continuar sendo uma referência, porque foi isso que eu pedi para Deus. Eu pedi para Deus que Deus me guiasse, me levasse a um lugar onde eu pudesse ser uma referência, porque um dia eu precisei de uma referência e não tive. Um dia eu precisei que alguém falasse isso pra mim e não tinha quem falasse. Um dia eu precisei que alguém falasse entra no mar, mas eu não tinha ninguém pra me falar. E quando eu orei há 10, 15 anos atrás, eu chorei e falei pra Deus que eu queria muito cuidar das pessoas, e eu não sabia como. Deus não me deu uma multidão de mulheres pra cuidar, Deus me deu uma multidão de problemas pra resolver. E a cada problema que eu resolvia, a cada mar que eu entrava, com medo mesmo, eu estava sendo lapidada para criar uma solução, para entender aquilo que você hoje está vivendo. Hoje você vive algo que um dia eu passei, para que eu pudesse estar aqui falando para você, vai e faz, porque vai dar certo. Vai doer, mas vai e faz. Você consegue entender? Cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Porque o dia que eu pedi para Deus que eu queria cuidar de vocês, Deus me entregou uma pilha bem grande de problemas bem sérios para que eu pudesse resolver. E eu não entendia. Eu chorava. A cada uma pancada que eu levava, eu chorava. E eu perguntava, né? Meu Deus do céu, quando é que isso vai acabar? E um dia eu entendi que eu estava sendo forjada para poder falar para você que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Tá com medo? É natural. Não sinta vergonha de ter medo, mas não nutre o medo. Hoje, pouquíssimas coisas me tiram a paz. Pouquíssimas coisas me tiram a paz. Por quê? Porque dentro de todos esses 16 anos, na verdade 20, né, quase. O Pedro vai fazer 18 anos essa semana e eu acho que meu ministério começou bem ali mesmo, sabe? No nascimento do meu filho, na perda do meu marido, né? Do meu primeiro marido. Nesses 18 anos que eu enfrentei muita coisa, foram os anos que eu mais cresci como pessoa. Ninguém cresce no oásis. Você cresce no deserto. Agora você precisa decidir sair da caverna e enfrentar os medos. Porque você só vai ficar forte se você vencer. Se você matar o leão. Se você pisar na cabeça da cobra. Se você ficar com medo dentro da caverna, você não vence nunca. Você só vai sobreviver. E hoje eu vim falar pra você, eu vim convidar você a viver. Eu vim convidar você a desligar sua TV. Eu vim convidar você a fazer um curso, seja lá do que você quiser, né? Online. Né? Eu vim convidar você para trabalhar. Eu vim convidar você para botar sua cabeça para funcionar, para ser útil para sua família, para o seu bairro, para sua cidade. Eu vim convidar você a compartilhar
compartilhar essa live com o máximo de mulheres que você possa, porque isso é um serviço em nome do empoderamento, não é feminino não, é humano, porque as pessoas estão imbuídas aí de medo, espalhando terror por todos os lados. Nós não fomos chamadas para isso, nós fomos chamadas para sermos pessoas de impacto. Nós fomos chamadas para ser solução e não parte do problema.